Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Tô passando aqui pra gente atualizar o canal e eu quero falar sobre um fim de um ciclo. Sim, nós precisamos falar de Jeromel e de Kahneman, porque nós não teremos mais essa dupla, principalmente naquele nível que nós vimos acontecer historicamente na conquista de títulos para o Grêmio. Jeromel tá terminando o contrato no final do ano, o Kahneman também. O Jeromel tem até uma incerteza de quando ele volta a jogar. É sobre isso que eu quero falar, porque a chegada do Rodrigo Eli, ela também tá linkada a esse processo de rejuvenescer o sistema defensivo do Grêmio. Mas eu só vou falar disso depois da vinheta. Jeromel e Kahneman fizeram história, sem dúvida nenhuma, e a maneira que esse processo de término da dupla está acontecendo não é, obviamente, daquilo que se planejava, né? Porque o Kahneman, ele teve um processo na temporada passada de uma cirurgia muito invasiva, uma cirurgia de quadril que deixou ele longo tempo fora dos gramados, mas o Kahneman conseguiu voltar. Não é o mesmo caso do Jeromel, que jogou praticamente toda a temporada passada, mas quando chegou ali no mês de outubro, teve uma lesão, depois disso ele teve uma sequência de lesões e ele não consegue voltar a jogar futebol. E claro que neste momento a busca do Grêmio por contratar o Rodrigo Eli, ela também está ligada a esse fato. O Grêmio tem uma atenção especial com o sistema defensivo, porque não é nem pela quantidade de zagueiros, né? Porque o Renato está utilizando o Bruno Alves, o Renato está utilizando o Bruno Vini, o Renato está utilizando o Gustavo Martins, tem o Kahneman que ainda está jogando. A gente está falando de 4 zagueiros. Tem o Natan, que o Renato em determinado momento não deu tantas oportunidades a mais do que se imaginava, mas o Grêmio trata de um jogador em que chega com a experiência e uma situação muito parecida com a que viveu o Pedro Jeromel. Eu não estou comparando o Rodrigo Eli ao Jeromel, porque a gente não sabe ainda, eu pelo menos não sei qual é a capacidade que ele tem de chegar, vestir a camisa do Grêmio e dar conta do recado da mesma maneira que o Jeromel deu. Agora nós não podemos deixar de olhar de que quando o Jeromel chegou a Porto Alegre era um processo muito parecido. Era um jogador pouco conhecido no Brasil, mas um jogador que tinha feito carreira praticamente toda na Europa. Em alguns momentos bem, outros nem tanto. E o Jeromel ainda pagou mais um preço pela questão de ser chamado de Jeromel, ele sofreu bullying, dá pra dizer assim. Porque se questionava até o nome do Jeromel. Ah, não, mas um zagueiro com o nome de Jeromel, o que vai se falar? Ah, parece o nome de remédio, parece o nome de xarope para tosse. Teve tudo isso. Teve entrevista, na época o Nando Gross ainda trabalhava no Grupo RBS, entrevistou um jornalista que chegou e disse assim, não, muito malo, muito malo. Acho que era um jornalista espanhol. Então o Jeromel passou por esse processo. Agora, vamos lá, por mais difícil que seja para o torcedor do Grêmio aceitar, a gente não tem certeza do que vai acontecer com o Pedro Jeromel. O Kahneman a gente sabe que ele lesiona, ele volta, ele toma cartões, ele cumpre suspensão, agora ele passou por esse procedimento cirúrgico num dos dedos da mão direita porque fraturou contra o Flamengo, mas daqui a pouco ele tendo condição ele já volta para o jogo. O Jeromel não. O Jeromel, há bastante tempo está se dizendo que ele está num retreinamento, daqui a pouco ele está numa transição física, daqui a pouco se diz que ele poderia ficar à disposição já no jogo contra o Atlético Mineiro, depois ele ficaria no jogo contra o Goiás e até agora ele sequer voltou a ser relacionado. Então, por mais que seja duro para o torcedor, e eu penso que neste momento, a forma que a direção de futebol está encontrando de buscar um jogador com experiência lá fora, que é o caso do Rodrigo Eli, com boa idade, porque tem 29 anos, e que tem a condição de chegar no Grêmio e tomar conta dessa vaga, porque ninguém tomou conta dessa vaga, e não é fácil tomar conta dessa vaga. Quando a gente fala em Kahneman e Jeromel, é daquelas duplas históricas, é tipo o De Leon e Baidec, é tipo Adilson Batista e Rivarola. Hoje dá para colocar tranquilamente, se não os dois, pelo menos um dos dois, no time de todos os tempos do Grêmio. Se eu fosse fazer uma seleção de todos os tempos do Grêmio, daqueles jogadores que eu vi, um dos zagueiros seria o Pedro Jeromel. Ah, sem dúvida nenhuma. Se fosse dois zagueiros, a minha dupla de zaga seria De Leon e Jeromel. Se fossem 3 zagueiros, aí a minha dupla de zaga seria De Leon, Jeromel e Adilson Batista. Eu não vi o Ayrton Ferreira, o Pavilhão, jogar.
Agora, se fosse só pela história, seria o Ayrton o pavilhão. Então, esse é o peso do Jeromel e do Kahneman com a camisa do Grêmio. De títulos, daquela coisa que eles sempre faziam da foto de os dois beijarem a taça ao mesmo tempo. Aí beijaram taça de Copa do Brasil, beijaram inúmeras taças de Campeonato Gaúcho, beijaram taça de Libertadores da América, beijaram taça de Recopa Sul-Americana. Esse é o peso de Jeromel e Kahneman. Mas a gente precisa começar a querer enxergar isso. Esse ciclo terminou. O Jeromel termina o contrato no final da temporada. O Kahneman também. O Kahneman tem possibilidade ainda de renovação. O Jeromel não vai renovar. O Jeromel não tem mais condição física para jogar futebol. Principalmente daquele tamanho que o Jeromel sempre jogou. Então eu penso que acerta a direção na maneira de pensar esse jogador. Agora o jogador tem que ir pro gramado, o caso do Rodrigo ali, e confirmar na prática, né? Porque é muito fácil ser o jogador teórico, ele vai ter que confirmar na prática. Mas o pensamento, a forma de buscar, o critério para se buscar esse jogador, ele foi muito bem feito e muito bem conduzido nessa busca, infelizmente, de ter que substituir esse grande ciclo histórico da dupla de zaga do Grêmio, que foi Kahneman e Jeromel. Te inscreve no canal, deixa o teu like aí, aperta as notificações, aciona aí, aperta o sininho para receber as notificações e a qualquer momento a gente volta falando mais de Grêmio, sempre para KTO. Usa lá no kto.com o código promocional BAGÉ, que te dá 20% de bônus já no teu primeiro depósito, e Marquespan, a melhor tecnologia do mundo para o pão mais amado do Brasil. Eu volto a qualquer momento falando mais de Grêmio. Até mais!